Vamos encerrar então, irmãos. Olha o tema de hoje. Ah, pastor, achei que era um tema de fogo. Você sabe por que você achou que era um tema de fogo? E não um tema como esse daí? Porque nós estamos acostumados a... E não a... Não. Mas desde terça-feira retrasada, a onda está de... entrega. Diga para o teu irmão, entrega, irmão. Então vamos lá, igreja. 3, no 3. 1, 2, 3. Não, mais bonito, vamos lá. Qual foi o maior ato de generosidade na face da terra? Está escrito aí, ó. Porque Deus... Vamos lá, toda a igreja? Avisa aí os ministros para prepararem mais envelopes. Porque tem gente que vai procurar, pastor, eu já levei, agora eu quero levar de novo. Segura aí, irmão. Eu quero nessa noite aqui entregar chaves poderosas para você experimentar isso aí, a recompensa da generosidade. A ação mais poderosa na face da terra sobre generosidade foi a de Deus. Ele entregou aquilo que ele mais amava. Entregar para mim é o princípio mais forte que tem na Bíblia. É a entrega. Por quê, pastor? Porque nós temos que entender o seguinte: que existem dois princípios que podem governar a nossa vida: os princípios da terra ou os princípios do céu. A escolha é nossa. Quais os princípios que você quer que governem a sua vida? Os da terra ou os do céu? Os do céu, pastor. Claro. Governa a minha vida, eu quero que eles governem a minha vida, as minhas decisões, o meu casamento, a minha família, as minhas escolhas. Eu quero ser governado pelos princípios do céu e não da terra. Amém. 99,99% dos brasileiros, todos que aqui estamos, fomos criados numa cultura de escassez. Vou repetir. Fomos criados numa cultura de escassez, mas fomos gerados numa cultura de abundância. Não entendi, pastor. Deixa o Espírito Santo te revelar. Porque quem gerou foi minha mãe que me gerou, não. Quem te gerou no ventre da tua mãe foi o Senhor, meu irmão. Ele implantou em você o DNA do céu. Quando você estava no ventre da sua mãe sendo gerado, Ele implantou em você o DNA do céu. E o DNA do céu é de abundância, não é de escassez. Mas quando você chegou e a sua mãe deu à luz, então você começou a vivenciar exatamente o oposto. Uma cultura de escassez na nossa nação. Primeiro deixa eu fazer uma pesquisa aqui. Qual é a nota que você daria para você sobre generosidade? Quão generoso você é de 0 a 10? Quão generoso você é? Dê a sua nota aí. A pesquisa aí, você não precisa levantar sua mão não.
E nós precisamos continuar o quê? Crescendo. Eu sou generoso, eu dou 4, pastor, eu dou 5, eu dou 6, eu dou 7. Na verdade, a gente precisa continuar crescendo nessa virtude, que não somente é uma virtude, mas também é uma conexão de um dos princípios mais poderosos e revolucionários da inteligência e da sabedoria bíblica, que é o jeito de fazer gestão financeira. Qual é o jeito, pastor? Diga comigo, sendo generoso. Eu sempre me deparo com irmãos, não são todos não, mas aqui e ali eu me deparo com alguma pessoa, algum irmão, algum crente apaixonado por Jesus, que lê a Bíblia, que ora em línguas, que está envolvido com a obra, está, cantando, ministrando, pastor, que crente maravilhoso. Mas mexeu, eu me deparo com irmãos que estão nesse nível de envolvimento e de entrega para o Senhor, mas que estão com a vida financeira enrolada. E por que isso, pastor? Você vai entender. Você acha que é a vontade de Deus isso? Não. Existem princípios, irmãos, que ativam um nível de prosperidade na nossa vida. A generosidade não é somente uma prática de bondade, mas é uma prática poderosa da sabedoria bíblica sobre viver uma vida de prosperidade. É uma virtude digna de ser aplaudida, as pessoas aplaudem. Quando você vê uma pessoa generosa. Mas essa virtude também é um reflexo do coração, da mente de Deus, da cultura do céu, que tem o poder de transformar a nossa realidade financeira, a nossa realidade espiritual e a nossa realidade emocional. Sermos generosos. Foi ontem à noite, nós estávamos ali, era o quê? 11h30 da noite já, né? Os pastores, nós estávamos conversando ali, e nós já realinhamos esse princípio na família Vida e Paz. Já realinhamos, irmãos. Vem novidade aí, em nome de Jesus, que vai fazer com que aquilo que ainda está preso seja liberado, e o céu vai fazer explodir isso aqui, para a glória do nome do Senhor Jesus. Está pegando aí? Você já parou para pensar por que Deus insiste tantas vezes na Bíblia para nós sermos generosos? Você já parou para pensar por que quando nós somos exatamente generosos, como que as coisas mudam em nós e ao nosso redor, quando nós decidimos praticar a generosidade? Eu costumo dizer que existe um espírito de avareza, de autocomiseração. O que é isso, pastor? Eu não sei que palavra é essa. Isso daí significa compaixão de si mesmo. Autocomiseração. Um espírito de vitimismo. Eu sou assim porque eu nasci numa família assim, pastor. Porque eu sofri isso, pastor. Então você, em vez de encarar a realidade, você se vitimiza, para que as pessoas tenham compaixão de você, tenham pena de você. Temos que orar para repreender esses espíritos. Eu sou brasileiro, você é brasileira, mas antes de sermos cidadãos dessa terra, nós somos cidadãos do céu. Amém? E é o céu que tem que governar, em nome de Jesus. Muita gente, muitas vezes, fica o quê? Se desculpando, se autoconvencendo. Pastor, eu não dou por causa disso, eu não dou por causa daquilo. Eu sei, irmão, é muito difícil mesmo. Dar é muito difícil. É muito difícil. Por quê? Porque a cultura que governa a nossa vida não é do céu, é da terra. Quando se fala olha que coisa linda, não é coisa linda, irmão? Já faz mais ou menos 4 anos que a gente está querendo, né? Todo Salt Conference a gente fala, né? E agora a nossa conferência anual, a gente fala, nós vamos comprar. Amém? Sabe quanto custa isso aí? R$75 mil. Amém? Amém? Pois é, 50 irmãos aqui desse auditório que decidir dar R$1.500, pode dar até em 10 vezes, a gente compra ele amanhã. O que é R$1.500 para você em 10 vezes? Pastor, não é nada.
O cara vai se casar, o ano que vem ele já está planejando, ele vai gastar no mínimo 30, 40 mil reais. Mas ele vai parcelar, né, pastor, cartão. Mas você pode entender que ele tem limite no cartão para isso. Ele não tem limite no cartão para ser generoso. Está pegando aí? Ah, pastor, se eu soubesse que seria assim, eu não ia fazer esse movimento todo para vir no culto às 6. Mas vou pegar no culto às 8. Não tem para onde você fugir, só se você não viesse. Mas eu fiz com que você, né, com que Deus te trouxesse aqui. Em nome de Jesus, você está comigo aqui ainda? Amém? É verdade, irmão, que a Bíblia diz que a gente não tem porque está faltando crescer em generosidade. Hoje a pastora compartilhou uma palavra comigo e disse assim, me passe essa palavra, pastora. Ela ia compartilhar essa palavra no momento da fidelidade. Eu disse assim, não vai ter. Que o Espírito Santo ontem falou que ele ia estender a conferência até hoje. E na conferência a gente não está tendo momento. E eu espero que a gente não tenha mais. Sem ter só isso aqui. Ela compartilhou a palavra, essa aqui, está dentro. E eu disse, mas está dentro da mensagem. É o mesmo Espírito, pastora Cláudia. Ela passou para mim, qual o som de um coração generoso? E aí, está descrito, não é o tilindar de moedas caindo em um cofre, não é o ruído de números sendo digitados em um comprovante eletrônico, não é o som de aplausos ou reconhecimento humano. O verdadeiro som de um coração generoso é o silêncio do orgulho sendo quebrado. É o silêncio da alma dizendo, tu és mais importante do que tudo que eu possuo. Está até caindo o troço por aí, aleluia, glória a Deus. Não está aguentando não. É o som da confiança vencendo o medo. Esse é o som da generosidade, de um coração generoso. Não é para impressionar os homens, mas porque toca o trono de Deus, irmãos. Eu acho que Deus já falou para 50 irmãos aqui para dar os 1.500. Vamos fechar amanhã, hein, pastor Marcos Júnior? Não está acreditando, não? Eita. Amém. E não vai me procurar depois do culto, pastor. Ó, como é que eu faço? Pô, deixa de ser sem vergonha. Não vem se aparecer para mim, não. Vai lá, passa seu cartãozinho. Nós estamos no início do mês, já venceu, está tudo, você já pagou tudo, está tudo certinho, graças a Deus. Já renovou o limite. O meu já renovou. Então eu já vou dar os 1.500, graças a Deus. Amém? Está comigo aqui ou não está? Ai, Jesus, graças a Deus. Esse é o som da semente tocando o solo da eternidade, é o som da generosidade. Porque o que se entrega ao Senhor com amor, nunca se perde. Por que tem gente que oferta chorando? Não é porque está perdendo, irmão. Mas é porque está lembrando de tudo que Deus já fez da vida dele. Aquele dia que não tinha nada na geladeira dele e de repente, querido, o alimento chegou batendo na porta dele. Aquela noite em que ele disse assim, a conta está vencida. E no dia seguinte, meu irmão, a porta abriu e chegou o valor exato para você pagar aquela conta vencida. Aquele momento em que você achava que tudo estava perdido, mas Deus apareceu como Ele sabe aparecer. E Deus então entregou para você o que você precisava. Tem gente que entrega com mãos tremendo. Foi na quinta ou na sexta, pastor? Na quinta? Do irmão, não quero falar o nome do irmão que veio e saiu e voltou com a mão tremendo, que estava tremendo. Foi na quinta, que colocou aqui um envelope dele, estava tremendo, foi o primeiro irmão. Foi sexta, foi o primeiro irmão que se manifestou. Eu estava preparado junto com a pastora ali, mas eu disse assim, eu não vou, para que ninguém se sinta motivado, porque o pastor veio. Eu não quero que você faça algo por causa da minha ação, mas por causa da ação do Espírito Santo na tua vida. Em nome de Jesus. Para que depois você não diga, eu fiz porque o pastor me induziu a fazer. Eu dei porque o pastor me induziu a dar. Tem gente que entrega com mãos tremendas. Esse é o som, irmão.
É porque essa pessoa entendeu que confiar em Deus vale mais do que controlar tudo. É alguém dizendo: Deus, eu estou com medo, mas mesmo assim eu vou confiar no Senhor. Eu podia guardar, eu podia aplicar, eu podia reter, mas hoje eu dou porque eu sei que o Senhor cuida melhor do que é meu. É Ele que cuida. E quando esse som sobe para o céu, irmão, o céu se cala, os anjos param e Deus escuta. Ei, anjos, ei, eu estou ouvindo um som, eu estou ouvindo um som de um coração generoso. Meu Deus, esse som é inesquecível para o céu. É o som que fez Jesus parar diante de uma oferta de uma viúva pobre. Ele parou. Os outros não eram generosos, mas Jesus parou. Todos davam muito. Ela deu 2 pequenas moedas, mas Jesus disse assim: olha, ela deu tudo o que tinha. E talvez seja isso que Deus esteja procurando aqui hoje. Alguém que não dê só o dinheiro, mas que entregue de verdade, que diga: Deus, o meu coração é teu. Me usa, me molda, me guia, me leva aonde o Senhor quiser, aleluia. Esse é o som do coração generoso, é o som do reino de Deus em movimento, que vem desde terça-feira, a onda se movendo, e hoje ela já chegou num patamar que não tem mais como surfar nela. Ou você mergulha nela, ou você vai ficar fora dela, porque essa onda, você agora tem que mergulhar nela. Aleluia. Então diga para o teu irmão: irmã, é hora de mergulhar. É hora de mergulhar. Não tem mais como surfar nela. Sabe o que é surfar, irmão? De repente você está surfando porque você está querendo algo de alguém, mas quando você mergulha, você se entrega, você não tem mais ninguém. É só Deus e eu. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não tenho mais controle, é Deus que tem controle. Louvado seja o nome do Senhor. É Ele que decide agora, é Ele que governa, é Ele que domina, é Ele que sabe o destino que essa onda vai me levar, esse mergulho vai me levar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dar o testemunho, irmãos. O Espírito Santo falava comigo ontem, e depois eu compartilhei com a minha família, com os pastores, principalmente com a minha esposa. Disse assim para ela assim: ó, pastor Delano compartilhou algumas coisas conosco, com a igreja, e Deus falou para mim assim: entrega aquele outro apartamento. Dezembro do ano passado, foi no que a gente faz aqui, no Semeando, eu entreguei um apartamento. Está lá, ser vendido. Vale 220 mil reais. Lá em Cabo Frio, perto, 500 metros da praia. E ontem Deus falou assim: entrega o outro. O outro vale 300 mil reais. Eu não tenho mais patrimônio. O único patrimônio que agora eu tenho é aquele carro que está ali, que ainda não está pago. É o Onix. Devo pagar até o final do ano que vem. E Deus mandou entregar. Aí ele disse assim: o outro que você deu, você vai investir aqui. Esse você vai investir em obras sociais e missões. Está aqui. Ele está aqui. Não é mais do pastor Marco Aurélio. Você poderia pensar assim: mas pastor, qual a herança que o senhor vai deixar para os filhos do senhor agora? O pastor Marco Júnior, a pastora Rebeca, e a Rebeca. O Pedrinho, o neto, então. A Sara, está ouvindo ali. Poxa vida, vô. Você tem que falar com ele. Não estou falando isso para minha glória não, irmão. Deus sabe do meu coração. Estou falando isso para testemunhar para você.
E eu não estou falando isso para você ser motivado e motivar você a dar alguma coisa. Ah, porque o pastor deu, eu senti o desejo de dar. Não, você só tem que dar se o Espírito Santo falar com você. Porque senão você vai dizer que eu te induzi a dar. Eu estou pedindo alguma coisa para vocês? Não. Está entregue ali no altar do Senhor. Agora eu vou conversar com o pastor Delano para ele colocar o ministério de intercessão dele lá para orar. O nosso ministério aqui entrar em oração para ver se vende esses 2 apartamentos lá ainda esse ano. Difícil de vender, hoje está tudo muito difícil de vender. Até a nossa casa ali, né? Aquele condomínio que fica ali na esquina, cinza. Está à venda. Onde vocês vão morar? Não sei, ué. Irmão, a gente tem que entender uma coisa, nada é nosso, tudo é dele. Na hora de falar uma coisa, na hora de praticar, é outra coisa. Existem recompensas de ser uma pessoa generosa. Qual é a primeira recompensa, pastor? A generosidade te deixa mais parecido com Deus. Você pode falar? Eu não falei para vocês? O foco é entregar, não é receber. Por isso que quando eu dei o meu testemunho agora, ninguém deu glória a Deus, aleluia, ninguém aplaudiu a Jesus. Você está com medo daquilo que o Espírito Santo pode pedir a você. Não significa estar pronto para dar. Quando Ele pede, você dá. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Você está comigo aqui ainda? A generosidade te deixa mais parecido com Deus. Portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo que fizeram. Vão imitar Jesus como, pastor? Em generosidade? Ninguém ganha o Senhor em generosidade. É verdade, Ele é o nosso campeão. A natureza de Deus é doar. A Bíblia diz que Ele é galardoador, abençoador daquele que busca. A Bíblia diz que é extraordinariamente generoso. Ele é incomparável quando o assunto é dar. E a Bíblia diz que nós, como somos filhos de Deus, nós devemos agir e sermos parecidos com Deus. Quem aqui é filho de Deus, levante a mão em nome de Jesus. Dê glória a Deus. Quando nós, irmãos, praticamos a generosidade, é o momento que nós nos tornamos mais parecidos com Deus. É o momento que representamos a cultura do céu na terra. Esse é o momento, quando a gente pratica, que a gente representa a cultura do céu na terra. Essa é a verdade. Pregamos melhor sobre o amor quando nós praticamos a generosidade. Quando praticamos a generosidade, imediatamente as pessoas começam a entender o que é bondade de Deus. Sempre que alguém é ajudado, essa ação da generosidade remete as pessoas a pensar em Deus. Eu não conheço ninguém que depois de receber uma ajuda, ou uma cesta básica, ou alguma coisa, eu não conheço ninguém que falou assim, o filho do diabo passou aqui e me ajudou. Ele vai falar assim, um servo de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, Deus enviou alguém na minha casa para me abençoar. Eu nunca ouvi ninguém dizer assim, o diabo mandou me ajudar. Por quê, pastor? Porque o caráter de Deus é ser generoso. Se Deus nos deu, Romanos 8,32, se Deus nos deu até seu Filho, oferecendo-nos por todos nós, não nos dará também, o que, irmãos? O que, irmãos? O que, irmãos? Não, irmão, fala com vontade. Certamente também algumas coisas. Todas as outras coisas. Todas as outras coisas. Diga de novo, todas as outras coisas. O que você quer que Deus te dê? Todas as outras coisas que eu preciso. Oh, aleluia! Quando a gente está imitando alguém, a gente não parece com aquela pessoa? O pessoal começa até a rir. Quando a gente é generoso, a gente fica parecido com Deus. É uma estratégia para a gente evangelizar. Se você, irmão, está mais parecido com Deus,
Não basta tão somente você cantar, pregar bem, evangelizar bem. É preciso nós sermos bons doadores, generosos. Nunca esqueça disso, a generosidade não somente revela o coração de Deus, como também nos deixa mais parecidos com Deus. Quantos aqui são filhos de Deus? Levante as mãos. Não, fica com a mão levantada. Com a mão levantada, as duas por favor, porque uma pode ir para o bolso. O que é, pastor? Você já viu algum filho de Deus mesquinho? Você já viu? Combina com filho de Deus ser mão de vaca? Não, pastor. Graças a Deus que você não é assim. Pode abaixar sua mão. Não pode ser. Então qual é a primeira chave, pastor? É que quando nós somos generosos, a recompensa da generosidade é que a gente se parece mais com Deus. A gente fica mais parecido com Ele. A segunda coisa, a segunda recompensa, a generosidade faz seu dinheiro valer mais. Você pode falar? O que esse versículo tem? É para você? Continua lendo esse versículo, irmão. O salário de quem? E quem é justo? Quem é justo? Diga, quem é justificado por Cristo. Diga, quem é justificado por Cristo. Você, como filho de Deus, você foi justificado por Cristo. Então, meu querido, o salário seu deve produzir vida, deve gerar vida. É isso que a Bíblia está dizendo para nós. A generosidade faz o seu dinheiro receber, o seu dinheiro valer mais. Agrega valor ao dinheiro. Esse texto mostra exatamente isso. Que o dinheiro pode ser tanto para um instrumento de vida, como para um instrumento de morte. Ele pode construir, mas também ele pode destruir. Pode ser um instrumento de bênção, um instrumento de maldição. Dependendo de quê, pastor? Dependendo de qual mão que ele está. Quem está gerindo aquele dinheiro. Olha como isso é sério. Agregar valor é fazer seu dinheiro comprar mais do que ele compraria. Você sabia que é possível você comprar mais do que aquilo que monetariamente está dizendo? Pastor, eu tenho R$1.000. Com R$1.000 dá para eu comprar isso aqui. Vamos dizer que, vamos dar um exemplo aqui, que R$100 a gente compra 2 pizzas. Hã? Não compra. É aquela pizza ralé, aquela que só vem a massa. Você compra. Aqui do lado, o ex já está fazendo marketing aqui, ó a comissão que você está recebendo isso daí. R$100, mas compra mais. Não compra. Somente a generosidade tem o poder de fazer o seu dinheiro valer mais do que ele vale. O desafio é usar o nosso dinheiro para produzir vida, para produzir resultados que têm valor eterno. O dinheiro sozinho ele compra coisas, mas o dinheiro com generosidade ele compra experiências eternas. De que o senhor está falando, pastor? Deixa eu dizer algumas coisas que dá para agregar valor ao seu dinheiro. A salvação. Aí você vai dizer assim, mas pastor, a gente não compra a salvação. A salvação já foi comprada por Jesus. Mas o seu dinheiro, irmão, compra, é usado a sua generosidade para criar circunstâncias e ambientes e estruturas que pessoas alcancem a sua salvação. Por exemplo, essa estrutura que está aqui, o seu dinheiro ajudou para que esse ambiente, essa estrutura pudesse ser preparada para a salvação de pessoas. Quantas centenas de pessoas já entraram aqui e já foram salvas, libertas? Quantos casamentos foram restaurados? Quantas pessoas foram curadas? O dinheiro pagou isso? Não, pastor. Mas o seu dinheiro para essa estrutura, para manter isso, tem
levado pessoas à salvação, à cura, à libertação, em nome de Jesus. Agrega ou não agrega valor? Quando nós tivemos que chegar aqui, irmãos, alugar isso aqui, quebrar muita coisa aqui, reformar, montar toda uma estrutura aqui, naquela época. Ah, pastor, quantas centenas de pessoas foram salvas? Sabe quanto que nós gastamos aqui, mais ou menos, quando nós entramos aqui, irmãos? Quanto, pastor? Mais ou menos 500 mil reais, para uma igreja que entrava 45 mil reais por mês. O que é isso, pastor? Corações generosos. É por isso que quando a pessoa fala assim, eu vou dar o dízimo para ajudar a igreja, eu vou para comprar esse telão. Para quê? Para poder manter, para comprar um ar-condicionado, para fazer uma cobertura, para fazer um café melhor, para fazer uma livraria. Para quê? As pessoas falam isso. Porque elas não têm essa percepção espiritual. Elas perseguem a bênção, mas elas não percebem o que a cultura do céu pode trazer na vida dela. Você está entendendo? Está comigo aqui? Amém? Não existe uma cadeira aí? A gente já tem no nosso projeto comprar as cadeiras novas, almofadada. Aquela que você vai sentar aí, você vai dizer assim, pastor, o culto agora pode ficar 3 horas. Já está no projeto comprar. Amém? Você vai dizer assim, para quê, pastor? Essa cadeira aqui está boa. Mas se você pudesse comprar uma cadeira melhor para a tua casa, você ia comprar. Tu deixa de ser sem vergonha. São mais pessoas que vão sentar, são mais pessoas que vão ficar, são mais pessoas que vão entrar. São mais pessoas que vão dizer assim, que ambiente gostoso é esse? Você imagina quando a gente colocar, né, aquilo que a gente quer colocar aqui para acústica, né, pastor Marcos Júnior? Irmão, estive agora lá em Araçatuba com a minha esposa. Que acústica, Jesus amado. Ai, meu Deus. Lá na igreja da Pastor também. Só Deus, vai chegar lá na família Vida e Paz, em nome de Jesus. Sabe, querido, isso é importante? Claro que é importante. Não é importante para quem tem uma visão equivocada, errada. Pode fazer seu dinheiro comprar mais e valer mais do que vale. Quantas pessoas que infelizmente, irmãos, morrem porque não tiveram condições de acessar um exame mais especializado porque não tinha dinheiro. Aí você, eu, um grupo de irmãos ou a própria igreja através da ação social ajudou aquela família a pagar aquele exame para chegar ao diagnóstico correto daquela doença. E então chegou e o médico passou o remédio certo e aquela pessoa foi curada para a glória do nome do Senhor Jesus. Porque se isso não acontecesse, aquela pessoa iria morta, iria morrer. Você imagine a sua filha, o seu filho sendo, abençoados por causa desse dinheiro. Irmão, a vida tem valor? Não, pastor. Então seu dinheiro, a generosidade agrega um valor eterno. Os seus 50 reais agregam um valor eterno. Os seus 1.000 reais agregam um valor eterno. A gente não percebe isso, irmãos, incrível. Por causa das maldições desses homens e dessas mulheres que estão no YouTube aí, enchendo a cabeça de muita gente de besteira. Você vê um escândalo aqui, outro ali, você acha que aquilo ali é reino de Deus. Está comigo aqui ainda? Posso continuar? Em nome de Jesus, irmãos. Quantas famílias já foram restauradas pela generosidade de alguém? Quantas famílias que foram abençoadas por causa de uma célula? Por uma célula. Pergunte a uma mãe cujo filho foi liberto da droga, do vício, por causa da generosidade de alguém, de uma igreja, que pegou aquela pessoa, enviou aquela pessoa para o centro de recuperação. Inclusive, nós vamos fazer uma aliança com o pastor Elana, a sua igreja, porque eles têm um centro de recuperação, não cobra nada, de primeira categoria. Quantas mães, você imagine a alegria de uma mãe e o desespero ao mesmo tempo de ficar esperando o seu filho chegar em casa de madrugada drogado, viciado, de repente levado por alguém, e de repente ele é liberto. Por quê? Por causa de pessoas que praticam a generosidade, de uma igreja que se volta para isso. Pergunta para essa mãe, irmão.
Isso é fazer o seu dinheiro valer mais. Fazer o seu dinheiro comprar mais do que compraria. Eu estou convencido, irmão, que tem recompensas que o dinheiro entrega e que não há dinheiro no mundo que pague. Você pensa naquele irmãozinho, irmão, que compra um tênis de 700 ou R$1.000, aquele tênis da moda. Tem tênis de R$1.000? Tem, né? Tem. Eu não vou perguntar aqui quantos já compraram um tênis de R$1.000, ou de R$700, ou de R$500. Não vou perguntar isso daqui, porque eu não quero constranger você. Mas quantos irmãos já compraram? Muitas vezes até em 10 vezes. E pastor, o senhor é contra comprar? De jeito nenhum, irmão. Você acessa a experiência que você quiser. O que eu quero dizer é que com esses mesmos R$1.000, você e eu podemos produzir experiências que têm muito mais valor que R$1.000. Quando você pega esse dinheiro e doa, pratica a generosidade, ele vale muito mais de algo que é efêmero. Eu não estou dizendo que você não deva comprar, pelo amor de Deus. Eu estou mostrando para vocês aqui, irmãos, que a recompensa da generosidade faz o seu dinheiro valer mais. Muito mais. A Bíblia diz que o salário do justo produz vida. O seu salário está produzindo vida. Em nome de Jesus. Você crê nisso, irmão? Esses envelopes, essas ofertas que estão aqui e que vão continuar multiplicando cada vez mais, elas vão gerar vidas. Você não imagina o valor que tem. Na eternidade Deus vai mostrar para você o quanto o valor que você trazia, a generosidade que você praticava, salvou, restaurou, curou, libertou pessoas. Só a generosidade tem o poder de transformar o dinheiro em sementes eternas, em algo que vale a eternidade. C.S. Lewis, irmãos, um grande intelectual, ele disse assim: tudo que não tem valor eterno é o quê? Eternamente inútil. Você sabe esse apartamento que Deus pediu para mim? O que, pastor? Eu estou imaginando quantas famílias serão impactadas, salvas, libertas. Eu já tenho até a direção, vou dar a direção, mas vou deixar ele livre, que é lá no Paquistão. Lá a pessoa que se converte, irmão, se morre, ela não pode ir para o cemitério. Não tem cemitério para quem se converte. Pastor Delano falou ontem isso aqui? Falou conosco lá na sala. Sabe o que a igreja dele fez? Comprou um terreno e fez um cemitério para os crentes, para as pessoas que estavam se convertendo e morrendo. Isso não tem valor, irmão. Você acha que tem valor, irmão? Isso é o valor da eternidade. A gestão financeira permeada pela generosidade é com certeza a melhor maneira de adquirir o que eu chamo de ativos para a eternidade. Eu não vou perguntar aqui quem tem aplicações. Usar o dinheiro para abençoar, para gerar experiências que abençoam pessoas, que glorificam a Deus por toda a eternidade, vai durar isso. A recompensa da generosidade faz o seu dinheiro valer muito mais do que você imagina. Terceira recompensa: a generosidade ativa a sua felicidade. Você pode falar isso, irmão? Você lembra que eu falei que a generosidade abençoa no campo das nossas finanças, mas também abençoa no campo das nossas emoções, e também abençoa no nosso campo espiritual. Ou seja, ela abrange, ela abarca tanto a vida espiritual, quanto a vida emocional, quanto a vida financeira. A generosidade. E olha o que a Bíblia diz em Atos 20:35. Em tudo que eu fiz, mostrei-lhes que devemos trabalhar para ajudar os mais fracos, sempre nos lembrando das palavras do Senhor Jesus. Vocês podem concluir? Há uma outra versão que diz: é mais feliz quem dá do que quem recebe. É fenomenal o que a Bíblia está dizendo aqui. Eu já li esse versículo várias vezes, mas não entendeu nada.
Não entendeu nada. Aqui, presta atenção aqui, olha aqui para mim aqui. Vocês estão lá atrás, ó, levante a mão. Em nome de Jesus, estão bem aí? Amém? Olha o que Jesus está dizendo. Jesus faz uma ligação do nível de felicidade com o nível de generosidade. Então a nossa felicidade está ligada à nossa generosidade, pastor, é isso que Jesus quis dizer? Exatamente. A generosidade tem o poder de ativar o nível de felicidade que só os generosos podem experimentar. Rapaz, está difícil de ouvir um glória a Deus, hein? Aleluia. É porque quando se prega para entregar, é extraordinário isso, irmão. Quantas pessoas pensam assim, se eu ganhasse mais, se eu recebesse mais, se eu tivesse mais, eu seria uma pessoa mais feliz. Se eu ganhasse mais, eu podia fazer aquilo. Se eu tivesse mais, eu podia dar aquilo. Quantas pessoas falam isso? O pastor fulano deu porque ele tem mais. Porque ele é um empresário. Porque pastor, você não quer ser um empreendedor, você não quer ser próspero. Quero, então aprenda isso. Aprenda isso, meu irmão. Pare de ficar se auto-justificando. Jesus está mostrando o seguinte, que isso não tem nada a ver. Quando você fala, se eu ganhasse mais, se eu tivesse mais, isso não tem nada a ver com o reino dele. Não tem nada a ver com o reino dele. Isso tem a ver com o reino da terra. No reino de Deus é o contrário. A felicidade tem mais a ver com a doação do que com o receber. Porque dar, a pessoa se sente mais feliz do que quando ela recebe. Tá difícil de ouvir um glória. Dá um glória a Deus aí, irmão. Senão eu vou parar de pregar, vou embora. Não. Brincadeirinha, irmão. A generosidade gera felicidade. A palavra bem-aventurado está em quem dá. Feliz é o que dá. A generosidade é tão poderosa que afeta a nossa condição emocional. Ela atinge o nosso nível de alegria. Na matemática de Deus, dar é maior que receber. Bendito seja o nome do Senhor. Por que está faltando felicidade na vida de algumas pessoas e elas são crentes em Cristo Jesus, pastor? Tem Jesus na vida delas. Por quê? E eu estou generalizando aqui, querido. A falta de felicidade na vida de algumas pessoas é causada pela mentalidade de escassez e ausência de generosidade. É isso aí, ó. Tira uma foto, guarda isso daí. Ou então terça-feira ou amanhã mesmo, você pega no YouTube da igreja, você vai ouvir essa mensagem de novo. Tem gente aqui que vai precisar ouvir essa mensagem 3, 4, 5 vezes para o Espírito Santo convencer você de que o teu coração precisa estar sendo governado pela cultura que vem do céu, em nome de Jesus. Os generosos, eles experimentam uma alegria diferente, uma alegria especial. A Bíblia diz que qualquer presente que você recebe é incapaz de produzir mais alegria de quando você dá. Eu vejo muita gente muito alegre aqui em dezembro, quando nós temos os 12 dias do semeando. Pastor, porque eu ganhei isso, porque Deus me deu aquilo, porque Deus, a alegria que tem. E aí eu não vejo ninguém com a mesma alegria dizendo, pastor, olha, eu dei isso, eu dei aquilo, eu já vou falar sobre isso para você. É o tal da depressão pós-oferta. Tem gente que é deprimida, irmão, porque tem dificuldade de dar. É verdade. No reino de Deus, a melhor experiência que podemos ter com dinheiro não é ganhar, é dar. Ou você acha que foi fácil para eu me convencer de que o Espírito Santo estava falando comigo para dar um apartamento? O último que eu tinha, só tinha 2, dei um ano passado, dei outro agora. E eu tive que ficar pensando, e meu filho? E minha filha? E meus netos? Eu ainda tenho 61, vou fazer 62 agora, dia 15. Já preparo, o que vocês vão me dar? O que eu vou deixar?
A riqueza que eu estou deixando para eles é ensiná-los para que eles pratiquem a generosidade. Porque a generosidade que eu estou praticando aqui, Deus trará recompensa. A recompensa que eu estou mostrando para vocês aqui. Jesus veio exatamente para trazer a cultura do céu na terra, irmão. Irmão, ei, deixa eu falar uma coisa. A terra não manda no céu, é o céu que manda na terra. Bendito seja o nome do Senhor. Aí você pergunta assim, pastor, quando que eu sei que eu estou sendo uma pessoa mais generosa? É simples. Você vai passar na farmácia, vai pegar um teste, vai comprar um teste. No dia que você se sentir mais feliz, mais alegre, mais realizado em dar, do que você comprar alguma coisa para você, você está sendo uma pessoa mais generosa. Toca no teu irmão aí, o negócio está difícil hoje. E aí você vai dizer assim, e o poder, pastor, aquele movimento? É do culto das 8, no final. Hoje eu vou fazer todo mundo ficar aqui. Eu gosto dessas coisas, irmão. Não estou obrigando ninguém a ficar não, tá? Em nome de Jesus, fica na bênção, amém? Então, como que eu sou uma pessoa mais generosa? No dia que você, meu irmão, ficar mais feliz quando você dá, doa, entrega, do que quando você estiver recebendo alguma coisa. Passa lá, eu ia falar sindicato, mas falar em sindicato hoje no Brasil é uma miséria. Mas passa lá na família Vida e Paz, pega a sua carteirinha de pessoa mais generosa. Louvado seja o nome do Senhor. Você está comigo aqui? Saber ser generoso é diferente de apenas dar. Se você só dá, você é obediente. Mas se você sente alegria em dar, você é generoso. Rapaz, o negócio está ficando estreito, hein? O obediente ele dá porque é o dever dele dar. O generoso ele dá porque ele tem prazer em dar. É assim. Diga, o generoso tem prazer em dar. O obediente, ele dá por dever. Você já viu alguém depois de dar um dízimo, uma oferta, irmão? E ele ficar triste? Rapaz, olha, ganhei 3 mil reais, tive que dar 300 reais de dízimo. E ainda aquele bendito do meu pastor, porque ele fala bendito, se ele falar maldito, ele está morto. Aquele bendito do meu pastor, ele ainda lança um tal de 10 de 150. E eu vou lá, passo meu cartão, agora todo mês 150 conto de oferta. 450 de 3 mil já ali, eu fiquei só com 2.650. Aí ele fica 3, 4 dias com aquilo na cabeça. Mano. Essa é a chamada depressão pós-oferta. Mas é uma angústia no coração dele, porque ele deu aquele daquele jeito. Você conhece algum crente? Não levanta a mão não. Não é fácil. Não é fácil não. Um pastor que ele contou uma experiência de um empresário que chamou. Pastor, vem na minha casa. Foi. Pastor, eu quero que o senhor ore por mim. Por quê, meu irmão? Porque minha empresa está crescendo, pastor, olha, está entrando. E eu sinto tristeza quando eu tenho que ir no culto, no domingo. Porque, pastor, eu tenho que dar o dízimo daquilo ali, e está cada vez maior a oferta. Pastor, eu queria que o senhor orasse para Deus me libertar desse tipo de sentimento que eu tenho. O pastor olhou para ele e disse assim, tranquilo, eu posso orar também para Deus diminuir o que você ganha. O que é que você quer? Não, pai. Eu ouvi uma frase que é muito interessante. Ela diz assim, guarde isso daí, ó. Vocês podem falar? Você quer conversar com Deus sobre os seus problemas financeiros e que Deus possa prover?
Mas na adoração você não adora Ele com dinheiro. E tem uns endemoniados que ainda ficam ouvindo uns pastores safados no YouTube, dizendo assim: o dízimo, você não precisa, dízimo e oferta do Velho Testamento. E tem crente que dá ouvido a esses... Oh, Jesus, me segura. E ele mostra, logicamente, mostra não sei o quê. Pega aquela outra parte lá, que o devorador vai chegar e vai roubar, vai destruir. Aquela parte não, pastor. Aquela parte que diz que o céu vai se abrir e haverá maior abastança do céu. Essa ninguém quer, ninguém pega. Não, é do Velho Testamento, mas serve para mim. Ou seja, aquilo que não serve para você, segundo a sua, sabe, a sua teologia maléfica, você quer expurgar da Bíblia. Você quer da Bíblia só aquilo que serve para você. Isso é um crente safado, sem vergonha, irmão. E que dá ouvido a esses pastores. Que para mim, irmãos, sinceramente, vou ficar quieto aqui, Jesus. Eu estou enfatizando as frases para você guardar. Dar por obediência ainda é dar, mas dar por generosidade você não só dá, você experimenta algo também que é a alegria de dar. O obediente dá por dever, o generoso dá por prazer. Vamos repetir essa frase aí, irmão? Vai. Agora eu vou terminar. Está sentindo falta disso, irmãos? Jesus. Qual é a última recompensa, pastor, da generosidade? Falem aí, vocês. Olha só a bênção que vem aí, ó. No caso ali faltou um acento que não colocaram. A generosidade legitima a sua prosperidade. Ou seja, ela respalda a sua prosperidade. Olha o que diz Filipenses 4,17. Entretanto, embora eu aprecie, olha o que Paulo está dizendo. As dádivas de vocês, as ofertas que a igreja mandava para Paulo. O que me faz mais feliz é o quê? O que ele disse que fazia mais feliz? Não era a oferta que a igreja mandava para ele, era o quê? Era o quê, irmão? Fala aí, pode falar. Rapaz, mas vocês estão devagar aí, cara. Ele ficava mais feliz quando ele estava recebendo as ofertas dos irmãos, ou o quê? O que deixava Paulo mais feliz? A recompensa que os irmãos terão pela bondade que eles estavam praticando. A maior alegria do pastor é ver Deus recompensando pela sua generosidade, pela sua entrega, pela sua dedicação, pelo seu servir ao Senhor, pelo seu doar. A escassez gera escassez, mas a generosidade gera prosperidade. A generosidade é um poderoso ativo para a abundância. Ela ativa a abundância. É um dispositivo que Deus usa para fazer o seu povo prosperar, crescer. Eles entenderam isso, a igreja em Filipenses entenderam isso. Ele aprecia, olha, nós apreciamos, eu aprecio mais o que vocês estão me dando, irmãos. E não parafraseando, é como se ele estivesse dizendo assim: achei legal a grana que vocês mandaram para mim. Obrigado pela oferta que vocês mandaram. Isso me deixa feliz. Mas o que mais me deixa feliz é saber que vocês terão uma recompensa daquilo que vocês estão doando. Bendito seja o nome do Senhor. A nossa generosidade aciona a generosidade de Deus sobre nossa vida. É o que o apóstolo Paulo está falando. Olha o que ele diz em Filipenses 4,19. E o meu Deus, de acordo com as gloriosas riquezas que Ele tem para oferecer por meio de Cristo Jesus, lhe dará o quê? Tudo que vocês precisam. Paulo libera um decreto do que acontece com a atitude generosa. Que decreto? Deus é acionado, a riqueza do céu é acionada. Diga, a riqueza do céu acionada. Olha a outra riqueza que vem.
Lucas 6,38 diz assim, ó. Jesus disse, deem aos outros e Deus, Ele será generoso e as bênçãos que Ele lhes dará serão tantas. Mas serão tantas, que vocês, não está lá no texto esses tantas, eu coloquei, que vocês não poderão segurá-las das suas mãos. A mesma medida que vocês usarem para medir os outros, Deus usará para medir vocês. E quanto mais generoso você é, mais você vai receber. Gente, a pessoa tem que ser maluca, tem que ser doida, quando ele lê esse versículo, e não acreditar nisso que Deus está falando. O próprio Deus está dizendo, irmão. A nossa generosidade chama a atenção de Deus, chama a atenção do céu. É como se eu pratiquei a generosidade hoje, ó. Pá, pratiquei ali, ó. Acionou lá um alarme no céu. Os anjos. Deus falou, acionou aqui o alarme. Que? Tem um generoso, tem um filho meu praticando a generosidade. Vai lá, recompensa esse filho meu. Aleluia, glória a Deus. Os anjos descem para servir você que pratica essa generosidade. A generosidade aciona um alarme lá no céu. E Deus então, oh, aleluia. Tem recompensa, tem celeiro do céu, está cheio para nós, irmãos. Quando a Bíblia diz, olha, achei um homem segundo o meu coração. O coração de Deus é generoso? Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que o coração, que ele achou um homem segundo o coração dele. Ele achou o coração de Davi, era um coração generoso. Acionou lá em cima? Acionou, irmãos? Acionou o alarme? Acionou. Aí ele falou assim, vai lá, porque ele vai ser rei da minha nação. Nossa, nem deu glória a Deus, nem deu aleluia. Vocês lembram de Cornélio, irmão? A história de Cornélio, lá em Atos dos Apóstolos. Um romano generoso, a Bíblia diz que ele ajudava a construir as sinagogas dos judeus. Ele ajudava. Quando Deus viu que generoso, o céu foi acionado. Um anjo vem na terra, olha, o texto está dizendo isso. Um anjo vem na terra, na casa de Cornélio, e fala assim, Cornélio. E aí começa o processo de colocar Cornélio na rota do sucesso. De conhecer Jesus, de conhecer o Evangelho. Os céus são acionados. Outro anjo desce e vai lá visitar Pedro. Pedro está ali orando. Aí Deus fala assim, mostra para ele. E mostrou. Mas é muita. Esses alimentos não posso comer. Você vai fazer acepção daquilo que é meu? Pedro, vai lá na casa de Cornélio. Leva lá o meu evangelho. Olha, meu irmão. Pedro foi acionado. Deus vai acionar pessoas que vão ser usadas para trazer a recompensa do céu para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Recebe isso na tua mão em nome de Jesus. Tem muito crente que está sendo escravo das pessoas por causa do dinheiro. O sangue de Jesus tem poder, irmão. Para você ter a verdadeira liberdade, você não pode estar preso ao homem. Você tem que estar preso ao Senhor. E como eu sou preso ao Senhor, a palavra dEle, a revelação dEle. Bendito seja o nome do Senhor. Você está comigo aqui para a gente terminar? Rapidamente contar uma experiência de uma menina, 12 anos de idade. O pai chegou para ela, o pai pastor também, disse assim para ela assim, minha filha, o que você quer ganhar de presente nos seus 15 anos? Porque eu e sua mãe estamos aqui planejando para poder a gente guardar um dinheiro para poder, quando você fazer os 15 anos, a gente dá para você um presente. Ela disse assim, eu quero para os Estados Unidos. Conhecer quem? A Minnie e o Mickey. Ele quase caiu para trás. Disse assim, mas como, Jesus? Minha filha, presente. Eles começaram a o quê? A guardar dinheiro, e ela guardando dinheirinho também. Guardaram. Aí ele chamou um pastor que ministra muito nessa área de fidelidade para pregar na igreja dele. Igual nós vamos fazer aqui. Nós vamos fazer aqui uma conferência de fé e finanças. Quem está comigo aqui? Amém? Fé e finanças é um tema que muito crente precisa. Nós vamos fazer aqui.
Talvez ainda esse ano. Os pastores eles ficam doidos ali. Aí, esse pastor veio, ministrou, e ele fez o apelo: dê tudo que você tem. E o Espírito Santo falou para aquela menina o quê? Dê tudo que você guardou. Fala com seus pais, tudo que vocês guardaram. Aí terminou ali o culto, tá? A menina chegou em casa contando: papai, mamãe, é que o Espírito Santo falou comigo da gente dar tudo que a gente tinha guardado, está guardando para a nossa viagem lá nos Estados Unidos, quando eu inteirar os 15 anos. Aí o pai disse assim, falou para a mãe assim: minha filha, calma aí, convence essa menina de que não existe isso, que não foi o Espírito Santo que falou com ela. Convence, ela está doida, a menina foi tomada por alguma outra coisa. Dormiram. No dia seguinte, ele foi almoçar com o pastor. Aí ele contou para o pastor: rapaz, eu quero que você me dê uma palavra. O que eu faço? A minha filha disse que Deus falou com ela quando você estava fazendo o apelo, para a gente dar tudo que está sendo guardado para os 15 anos dela, que era o presente para ir nos Estados Unidos. O que você me diz? Aí o pastor olhou para ele e disse assim: pastor, honra a fé da sua filha, dê tudo. Aí ele falou que deu tudo e entrou no depressão pós-oferta. Depressão, toda a família agora. Vamos juntar um dinheirinho para fazer o quê? Uma festinha para ela. Aos 14 anos, Deus usa uma pessoa, lembra que eu falei aqui? Deus usa uma pessoa, chega para o pastor e diz assim, aí o pastor compartilha com ele: a gente tinha esse sonho e tal, mas aconteceu, ele contou a história. Aí aquele irmão disse assim: não, pastor, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Tem gente que acha que Venezuela é ruim, mas nesse caso é bom. Disse assim: não, lá na Venezuela, essas 5 passagens do senhor, o senhor vai pagar como se fosse uma só. O senhor pega de lá para os Estados Unidos. Disse: rapaz, é verdade? Não vale nada aquela moeda lá. O que aconteceu? Eles foram de carro até Caracas, compraram uma passagem, 5 passagens, que no Brasil, né, que lá valeria só por uma. 5 passagens, lá ele conseguiria comprar só uma aqui no Brasil. Foram para os Estados Unidos, chegaram lá em Orlando, e agora, igual alguns aí fizeram, vamos passear. Passeava em frente à Disney, mas não podia entrar porque não tinha, pastora Gal, dólar, dinheirinho. Ó, minha filha, ó, tá vendo lá, que linda. Papai, mas nós não podemos entrar. Minha filha, é muito caro. Aí ele passa e vê uma placa de promoção de 50%, só naquele dia o ingresso. O irmão que estava com eles passou com eles assim: pastor, deixa Deus me usar para abençoar. Juntou o que o pastor tinha, que o irmão também completou, e todo mundo entrou na Disney para tirar foto com quem? Com o Mickey e com a Minnie. Você sabe o que é isso, irmão? O que é isso, pastor? É que a recompensa da generosidade legitima a sua prosperidade. Você está aqui para ser próspero. Vamos ficar em pé. Olha o que diz esse texto para a gente terminar. Você pode falar? Uns. Quem dá com generosidade tem o que, irmãos? Tem o que, irmãos? Cada vez mais. Mas quem, irmão, retém, ele fica cada vez mais pobre. Quem dá liberalmente ainda lhe se acrescenta mais.
Quem retém o que deve doar, tem uma versão que diz assim: ele fica mais pobre. Quem retém o que precisa doar, fica mais pobre. É como um dinheiro que Deus te dá e que você tem que doar para abençoar alguém, a obra, e você retém para você. Eu vou comprar isso, aquilo para mim. É como um político que tem uma verba liberada para ele trazer para a sua cidade, para ajudar a sua cidade em alguma obra na sua cidade que vai beneficiar as pessoas, e ele pega aquele dinheiro e usa para fins próprios. O que você diz que esse político é? É o que, igreja? Fala. Corrupto. Não é isso? E o que esse crente é? Quando ele retém aquilo que Deus coloca nas mãos dele, que ele deve doar, que ele deve dar, que ele deve ofertar. Toda a grana que passa na nossa mão, parte é para o pão, para nós. Parte é para você curtir, mas uma parte é para você semear, é para transbordar. Alguém disse assim para mim antes de eu entrar no púlpito, entrar aqui na plataforma. Disse assim: pastor, os cântaros estão cheios, mas hoje eles vão transbordar. Segura essa, irmão. Deus vem enchendo esse cântaro desde terça-feira passada. E por que ele vai transbordar hoje? Porque não tem mais controle. Não tem mais controle. Você está ainda comigo aqui, irmão? Em nome de Jesus. Deus está colocando na nossa mão. Você não precisa perseguir a prosperidade. Viva a generosidade, e a prosperidade vai perseguir você. Viva a generosidade, porque no reino de Deus só os generosos são legitimados e autorizados a possuírem mais. Só. Essas são as 4 recompensas do generoso. Deus falou muito ao nosso coração. Eu quero decretar, eu quero dar aqui que a partir desse tempo agora vai ser um tempo de abundância. De abundância. Essa abundância partirá daqui e alcançará a tua vida, a tua casa, a tua família, teus negócios. Deus vai confiar mais nas tuas mãos, para que você seja mais generoso, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Você está comigo aqui? Então eu quero orar por você agora, em nome de Jesus. Que daqui a pouco a gente começa o culto das 8. Ó, falei que tinha gente que ia trazer de novo o envelope, porque Deus falou mais. Deus te libertou hoje desse espírito de escassez. Se entregar, confiar, em nome de Jesus. Sobrenatural está aqui. O irmão me compartilhou hoje, e a visão que Deus me deu de interpretação do sonho dele é que alguém, ele não viu esse alguém. Eu disse assim: esse alguém que visitou a tua casa e falou com você, e depois eu e a pastora chegamos na casa desse irmão, que esse alguém trazia uma oferta de 7 dígitos, mas não é em real não, nem em dólar, é em euro.
Aí vocês estão pensando em dinheiro, né? A minha percepção não foi dinheiro, foi sobrenatural. Se nós não temos aqui alguém que tenha esses 7 dígitos em euro, é porque é algo sobrenatural que Deus estará trazendo sobre aqueles que a partir desse tempo começarão a ter um coração generoso. E a família Vida e Paz já acampa isto, em nome de Jesus.